Olá, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao 40º Debatologia Online. É uma atividade de pesquisa e debate realizada pela ARACE, a Associação Internacional para a Evolução da Consciência. Como esse programa vai ficar gravado, é bom a gente apresentar a ARACE. A ARACE é uma instituição conscienciocêntrica, sem fins de lucro, com base no voluntariado e dedicada aos estudos da ciência conscienciologia, com sede em Domingos Martins, onde possui um campus de pesquisa e educação. Nesse debate, nós adotamos o princípio da descrença e ressaltamos que os conteúdos aqui apresentados são de inteira responsabilidade do pesquisador e não expressam necessariamente a posição da ARACE ou quaisquer outras instituições conscienciocêntricas, pertencentes à Unicim, seus gestores, voluntários ou funcionários. Então, avisamos também que se você permanecer aqui na sala do Zoom, entendemos que você autoriza e consente a coleta, o tratamento e o uso dos seus dados pessoais, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Esclarecemos ainda que o debate será gravado e obedecendo à nova lei LGPD. Caso você não queira disponibilizar o direito de uso de sua imagem e voz na gravação, você deverá deixar seu microfone e câmera fechados. E então a sua participação será somente pelo chat. E para aqueles que estão aqui participando e consentem em serem gravados, poderão abrir o microfone, fazer perguntas e deixando o microfone desligado quando não está falando. Podem abrir a câmera e microfone quando precisarem falar, portanto. Ou usar o chat para digitar sua pergunta. É outra opção também. E no nosso chat vai estar sendo disponibilizado pela nossa equipe o texto do pesquisador que ele encaminhou para o debate de hoje. Para organizar melhor aí o nosso debate, a gente pede que as perguntas sejam feitas de modo sucinto e objetivo. A ideia do debate é que todos possam participar e contribuam com a pesquisa do autor, tirem dúvidas e ajudem a ampliar a visão de conjunto do tema. Hoje nós temos a grata satisfação de ter conosco o pesquisador Wagner Stracchini. Perdão se eu falei o nome errado. Stracchini. Isso. Que logo vou passar a palavra para ele, mas antes quero ler o mini currículo dele. Então, o Wagner é graduado em Arquitetura, Urbanismo e Tecnologia de Construções Civis, Extensão Universitária, Engenharia, Gestão Industrial e Gerência de Projetos. É voluntário da Unescom, integrante do Colégio Invisível da Ressexologia, é verbetógrafo da Enciclosapiens, autor do livro Consciência Antidogmática, Reciclagem de Ideias Dogmáticas da Ciência, Filosofia e Religião pela Conscienciologia. É um livro publicado pela Editares. E é organizador também de 2 livros da família, Zeca, 100 anos, Memórias, e Glória, 90 anos, Histórias. Ambos estão em e-book pela Amazon. Então, o título, né, do tema que a gente está trazendo para debate, que o Wagner nos propôs, é a consciência antidogmática, que dá aí título ao livro dele. Então, agora eu passo a palavra para o Wagner, dando as boas-vindas. Bom dia, Wagner, obrigada por aceitar o nosso convite. Oi, Ana, bom dia. Bom dia a todos os colegas que estão aqui participando ao vivo, né? E tanto no intrafísico quanto do extrafísico também, os interessados. E aqueles que vão ver a gravação depois, também meus cumprimentos. E estamos aí, prontos para debater, né? O debatologia é um assunto que eu gosto muito, é de debate, né? Então, fico muito feliz com o convite e estamos aí à disposição. É.
Eu penso, Wagner, que seria interessante, vários aí são seus amigos e convidados, mas pode ser que tenha alguém que não conheça o seu histórico, a sua biografia. Então, talvez a gente possa, nesse início, você fazer um pequeno resumo da sua história pessoal, né? E eu acho Uhum, que isso uhum. vai ter tudo a ver com o tema em si e por que que você acabou se dedicando e publicou um livro com esse título, né? Da Certo, consciência antidogmática. Então, fique à vontade aí. tá. Bom, Ana e colegas presentes aqui, antes, nós temos o paper, né, da, da debate de hoje, aqui as 7 páginas, que, de uma certa maneira, é uma síntese do livro. Então, quem tiver com o paper aí agora, ou quem puder baixar depois, quando tiver no YouTube, né, vai ter o link para baixar. Então, vai ter uma amostra do livro, né? O livro, esse livro aqui, né? Consciência Antidogmática, Reciclagem de Ideias Dogmáticas da Ciência, Filosofia e Religião pela Conscienciologia. Esse livro, ele não, todo livro, né? O professor Valdo falava que todo livro ele tem de 1 a 99% de autobiografia. Então, o livro ele não tem a intenção de ser uma autobiografia, mas ele, de alguma maneira, ele tem as minhas vivências, as minhas experiências, e aí eu vou permeando as minhas vivências com as ideias, né, do antidogmatismo, e comecei pelo dogmatismo. Agora, antes de falar sobre a escrita do livro propriamente dito, você falou para falar um pouquinho da autobiografia, e eu quero falar também de algumas sincronicidades que ocorreram a partir do convite desse debate, né? É bem interessante, eu sempre participo de debates, de entrevistas, de lives, de muitas programações a respeito do livro, e tanto quanto quando a gente defende o verbete ou qualquer outra atividade que a gente participe, eu acho que todos nós, de alguma maneira, vivencia sincronicidades. E, às vezes, elas passam despercebidas. Mas, nesse caso aqui, tem algumas interessantes. A primeira delas foi em relação ao convite para participar do debate. Minha esposa, ela participa da Associação Médica Espírita, AME, né, que não é só médico, mas psicólogos, dentistas e tudo. E ela marcou uma participação em um congresso em Vitória, no mês de julho, né? E aí ela se lembrou da Aracê e falou: a gente poderia aproveitar que eu vou no congresso, eu vou ficar lá 3 dias e depois a gente tira um dia para visitar a Aracê, né? Então, logo em seguida, não demorou muito, veio o convite da Aracê para participar do debate. Então, já foi a primeira sincronicidade. Não tinha conversado com ninguém da Aracê. Nunca fui a Vitória, nunca visitei a Aracê, então já foi a primeira coisa. A segunda é com relação ao dia de hoje, né? E o local onde eu estou. Eu fui criado, eu não nasci aqui, mas numa pequena cidade aqui no oeste paulista. A cidade se chama Santo Anastácio. É bem no oeste mesmo, a 60 quilômetros da divisa com o Mato Grosso, onde passa o Rio Paraná, que chega lá em Foz do Iguaçu, né? E a minha mãe mora aqui, ela reside aqui. Minha mãe tem 92 anos. E quando eu aceitei fazer o debate, eu já reservei a agenda. Eu faria lá na minha cidade, Sorocaba, São Paulo, perto da capital. Mas algumas coisas fizeram com que eu viesse para cá, visitar minha mãe, dar alguma assistência para ela, levar médicos, exames, né? E aí eu voltei para onde tudo começou na minha história, da, da minha história pessoal e das minhas vivências, né, dos paradigmas.
Didaticamente, assim, de uma maneira didática e cronológica, eu considero que eu vivi três paradigmas nessa existência. O primeiro foi o paradigma religioso, né? Da religião cristã. A minha família, uma boa parte dela é da Igreja Batista, e eu fui educado dentro dessa tradição, né? E foi justamente onde eu ouvi a primeira vez a palavra dogma, né? Essa palavra assim, pum, bateu quando eu tinha 10 anos de idade. Lembro perfeitamente. E eu estou aqui exatamente a 200 metros da igreja onde eu ouvi essa palavra. Foi na escola dominical e eu estava sendo preparado para ser batizado, porque na igreja batista eles não batizam os bebês, né? Só batizam a criança quando ela, a partir dos 10 anos, quando ela toma a decisão de ser batizada. E na preparação alguém falou essa palavra, dogma. Aí o professor prontamente falou assim: não, aqui nós não temos dogma. Quem tem dogma é a Igreja Católica. Bom, tá bom, então eu aceitei, mas eu não tinha o conhecimento que eu tinha hoje, né? E depois eu fui ver a questão da Bíblia, que é o maior dogma da Reforma Protestante, é a Bíblia, né? O princípio da sola escritura, né? Que toda a verdade revelada por Deus está na Bíblia e o conhecimento humano tem o acesso a essa verdade revelada, só a Bíblia. Isso para contrapor a questão da Igreja Católica Romana, que na época havia assim uma série de questões assim fora da religiosidade propriamente dito. Por exemplo, a venda de indulgências, né? As pessoas faziam aquilo que queriam e compravam a indulgência da igreja para ser salvo, para ir para o céu. Mas então essa é interessante, essa eu gostaria de pontuar isso que eu estou aqui justamente onde começou a minha história, né? E mais uma, para não falar tantas e não ser muito longo aqui, não vai virar um monólogo, como é um debate, né? Eu não posso falar muito. Que é com relação ao meu pai. A Ana leu aí que eu organizei um livro dos meus pais, da vida dos meus pais, Zeca, né? É o nome, apelido do meu pai, José Straxini. E quando ele já faleceu com 85 anos, mas quando ele completou 100 anos do aniversário do nascimento dele, foi em 2019. Ele nasceu em 1919, 1º de abril de 2019. Então, ontem, ele teria completado 104 anos se estivesse vivo, né? E então eu estou aqui justamente onde eu fui criado e recebi toda essa sincronicidade de ser também o aniversário do meu pai, né? E o livro nós escrevemos em conjunto, em família, cada um escreveu uma parte e eu organizei, né? E foi lançado no dia 1º de abril, exatamente no dia que ele completou 100 anos, né? E o meu livro Consciência Antidogmática já havia sido entregue na Editares em novembro do ano anterior, 2018, e foi publicado em 1º de maio, né? 30 dias depois foi publicado o meu livro. Então, só para dar essa introdução. Então eu falei um pouco da religião, que eu vivi na religião, o paradigma religioso, até mais ou menos aí uns 25 anos de idade. Com 18 anos, eu fui para São Paulo. Terminou aqui o meu estudo do ensino médio, né? E eu fui buscar formação superior. E lá eu fiz o curso de tecnologia, depois eu fiz arquitetura e urbanismo, então comecei a ter um pouco mais de contato com as ideias da ciência. E, ao fazer um curso para ser professor da Bíblia, caiu a ficha, né? Eu vi que realmente a coisa não poderia ser, eu não poderia dar aula, não cheguei a dar aula, fiz o curso, recebi o certificado, tem até hoje, mas decidi fazer a dissidência da religião. Ainda não foi a maxi dissidência, mas foi
eu abandonei aquelas ideias e fiquei mais pelo lado da ciência, até mais ou menos uns 35 anos de idade. Então, eu fiquei aí naquela época do buscador borboleta, né? Me encantei com as explicações da ciência, muito mais lógicas, né? A questão da cosmologia, da astronomia, biologia. Comecei a estudar essas coisas e fiquei encantado, mas chegou um ponto que deu a questão da síndrome do estrangeiro, né? O banzo consciencial. Por volta dos 35 anos, eu não conseguia, eu conseguia entender bem a questão da existência, mas não aceitava o materialismo da ciência, né? Porque a ciência, a base da ciência foi construída em bases físicas, né? 4 dimensões, né? Altura, largura, profundidade ou espessura e o espaço-tempo, né? E os 5 sentidos biológicos. Então, a medicina foi, a ciência foi configurada dentro desse modelo. E foi aí que, certo dia, eu passei numa banca de jornal e comprei uma revista. Me chamou a atenção assim, a revista Ano Zero, né? E na capa tinha o professor Valdo, né? Na capa da revista, era a primeira edição da revista, e Ano Zero, em maio, foi lançado em maio de 91, 1991. Eu comprei a revista, me chamou a atenção, até quase que li a entrevista toda na banca mesmo, ali de pé. E levei para casa a revista, terminei de ler e ficou ali. Eu falei, esse negócio do princípio da descrença, não acredito em nada. Aí o professor Valdo falava, não, aqui nós não somos contra, nós somos a favor da ciência, não somos contra a religião, não somos nada, mas nós temos uma maneira diferente de ver em que as pessoas fazem as suas experiências e tiram as próprias conclusões, né? Então, eu fiquei com aquilo ainda, que experiência será essa, né? E no final do ano, quando a gente termina o ano e vai fazendo aquelas resoluções para o ano seguinte, né? Eu cheguei assim, falei, o que que eu vou fazer e tal. Aí decidi olhar a revista novamente e fui no IPC, lá em São Paulo, na Rua Augusta, fui assistir uma palestra num sábado, às 14 horas. E lá estava a professora Isilda dando essa palestra. Eu lembro que eu cheguei assim, né, meio desconfiado, falei, o que será que esse pessoal vai falar aí? Sentei ali no última fileira, ali perto da porta, falei, dependendo do que falar aqui, eu já, né, caio fora. Mas, por fim, terminou a palestra, eu estava lá na frente, conversando com a professora Isilda e debatendo. E aí a minha história da Conscienciologia começou e está até hoje, né? São 32 anos já, né? Então, como eu falei, Ana, não vou, aqui não vai ser um monólogo, né? É um debate, é um debate, né? Então não posso falar mais. Não, mas foi ótimo você fazer essa apresentação desses dados pessoais e essas sincronicidades, bem bacana, né, o que está acontecendo. Tem mais E, coisas, mas se eu for falar aqui, fica a reunião toda e acaba o tempo. e isso é. Então, já deixamos aí aberto todos os participantes que queiram fazer perguntas, fiquem à vontade. A Isamar já levantou a mão. Vocês podem fazer uso, sim, da mãozinha e levantar quando querem fazer perguntas ou deixar escrita no chat, que a gente também repassa aí para o Wagner, ok? É. Vamos lá, Isamar. As perguntas fáceis eu respondo agora, as perguntas difíceis eu respondo depois, tá? No Bom dia, particular. Wagner. Oi, Mas essa vai ser fácil, eu vou fazer uma é, pergunta fácil. obrigado, É Zamar. assim, Vamos ó, lá. eu acompanhei várias palestras do Sam Harris, que você cita ali no teu texto, né? Que ele é um Aham. ateu ativo, eu não sei se ainda está ativo nos Estados Unidos, né? E ele é um Tá. cara que usa muito raciocínio lógico, ele tem uma apresentação muito boa. Porém, como ele não tem nenhuma percepção parapsíquica, ele fica na ideia do intrafísico, né? Da realidade intrafísica. Aí uma pergunta que eu tenho é assim, a pessoa que não tem parapsiquismo não tem como acessar essas ideias, pelo menos alguma experiência em algum momento de parapsiquismo, alguma coisa, ela até dentro da Conscienciologia que estou falando, ela conceber que existe um extrafísico, existe alguma coisa assim, é dogmático? Isso é um dogma? É.
Bom, parapsiquismo todos nós temos. Isso é a nossa essência, né? A nossa essência é imaterial, é extrafísica. Essa é a nossa realidade. Aqui é um período temporário, né? Usando um corpo físico. Agora, nem todos aceitam isso, nem todos percebem isso, mas todos têm percepções, né? Todos têm algum tipo de percepção parapsíquica, bioenergética, isso todos têm, né? E agora a questão de, às vezes por exemplo, projeção da consciência, projeção semilúcida. No estado do sono, a pessoa sai do intrafísico. Quando a gente fala das 4 dimensões, né? E só que tem também a dimensão da vigília física, tem a dimensão do sono, do pesadelo, tem outras dimensões, né? Na verdade, quando a gente fala em dimensões, são estados conscienciais, né? Você falou do Sam Harris. Sam Harris tem uma particularidade assim. Ele foi, eu não sei se é o pai ou a mãe, mas os pais, um é cristão e o outro é judeu, né? Então ele é de origem judaica e ele é um filósofo, né? Neurocientista, e ele estuda bastante a meditação, né? E, na verdade, a correlação do ateísmo com Sam Harris, ele falou que ele nem sabia que ele era ateu. Ele falou que eu nem sabia que eu era ateu. O pessoal do ateísmo me pegou aí e eu, assim, não me preocupo muito com essa coisa, se Deus existe, se não existe. Os meus pais nunca me forçaram muito com essa questão. Eles foram sempre liberais, né? Mas ele entra na questão da meditação. Se ele entra na meditação, ele entra num estado diferenciado de consciência, né? Então, ele está em contato de alguma maneira com algum grau de parapsiquismo, aí ele tá enfrentando. E ele também tem as percepções bioenergéticas, como todos nós, né? Então, a pessoa que é dogmática, ela prefere não fazer a questão do abertismo consciencial. Se existe abertismo, se a pessoa está aberta, ela vai ter a possibilidade, através das técnicas e das propostas de autoexperimentação da conscienciologia, desenvolver o parapsiquismo. Agora, se ela não está aberta, se ela não aceita e não quer desenvolver, ela vai ficar no dogmatismo. Então, aqui no paper eu escrevi assim, né, a consciência dogmática, o que ela faz? Quando ela tem contato com alguma realidade parapsíquica ou extrafísica, ou que vai além das 4 dimensões e dos 5 sentidos, ela reinterpreta para não mudar, para se manter dentro das convicções. Já o antidogmático, quando ele está aberto, se expõe, experimenta, aquilo é uma comprovação para ele. Ele é uma realidade que se ele está disposto a avançar com aquilo, então aí ele vai mudar as convicções. Esse é o ponto-chave, viu, Isamar? Eu acho que, não sei se não quero me estender muito na resposta, porque Imagina. Não, aí obrigado, Wagner. você pode também fazer a tréplica aí, é um debate, né? Então, não sei se era isso que você queria ouvir. Não queria ouvir, mas assim, é porque às vezes você tem uma confiança que aquilo existe, mas não tem comprovação, né? Que está lá no princípio da descrença para você fazer as suas próprias experiências. Às vezes não consegue se fazer. Às vezes a pessoa não, por exemplo, para fazer uma experiência de saída do corpo, ela não consegue ter isso, entendeu? Então, mas se ela continua achando que tem a multidimensionalidade, achando não, ela tem uma intuição, vamos dizer assim, uma ideia, existe a multidimensionalidade, existe esse processo, ela tem
vamos dizer, intuições, né? Mas ela não consegue comprovar. Aí a minha Certo. pergunta é nesse sentido, embora ela tenha algumas certezas, ela não tem comprovações, né? Mas ela pode. A projeção consciencial, ela é talvez a ferramenta assim que dá a comprovação, né? É um experimento não físico, né? Não público, não replicável exatamente da mesma maneira, mas se a pessoa tem o abertismo, então ela vai buscar o conhecimento. Dentro da Conscienciologia, por exemplo, nós temos a instituição, o IPC, né, o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Se você vai passar pelos cursos lá, eu vou falar da minha experiência. Eu admitia a vida, a consciência fora da matéria, admitia dentro da religião, né? A religião, nesse caso, é até um pouquinho, vamos dizer assim, comparado com a ciência é melhor, mas a religião admite a sobrevivência da consciência, a vida após a morte, né? A ciência não. Mas eu admitia. Então, mas eu não tinha experiências lúcidas em que eu pudesse ter algum controle. Quando eu fui para o IPC, eu falei, não, eu vou entrar nessa coisa do princípio da descrença aí. Tem as suas próprias experiências. Então, fui fazer os cursos, né? Por exemplo, o primeiro curso que eu fiz, até antes de fazer os cursos básicos, né, da projeciologia, da conscienciologia, foi o Bioenergia Sem Muros. O curso de bioenergias, eu lembro que eu fui, inclusive, com a minha esposa, fomos no Ibirapuera, no Parque do Ibirapuera, lá em São Paulo, uma atividade controlada pelo IPC. Então, ali, aqui até vem a repercussão energética. Eu lembro que eu colocava assim, eles, né, colocava a mão na árvore, assim, ó, aquilo, eu comecei a sentir aquilo. Eu falei, opa, tem coisa aí, né? Tem coisa aí nesse negócio, não é conversa, não. Então, mas aí foi um incentivo para eu buscar a projeção. Então, fui fazer os cursos e aí comecei a ter, inicialmente, né? Não tinha projeção, tinha semi-projeção, não era muito lúcida, né? Depois até que no curso ECP1, extensão de projeciologia e conscienciologia, né? Nós fomos numa chácara, alugaram lá uma hospedagem, né? Só tava o grupo nosso lá, umas 20 pessoas, e aí uma imersão de fim de semana, sexta, sábado e domingo. Aí eu tive projeção. Então, eu tive a comprovação, né? Então aí já vem tudo, vem o pacote, né? A realidade extrafísica, vem a questão da existência de outras consciências, né? Da sobrevivência da consciência. E o pacote da projeção ele é muito completo, né? Em termos de autocomprovação. Aí você vai dizer, ah, não, mas é uma coisa subjetiva. É subjetiva até certo ponto. É subjetiva, mas ela é real para a pessoa que vivencia. Então, eu autocomprovei. Ninguém me convenceu que existe a sobrevivência da consciência. Eu vi, eu autocomprovei. Não precisei ter nenhuma experiência impactante, né, do tipo EQM, experiência de quase morte, não foi nada disso. Foi um experimento controlado e eu fiquei plenamente... eu mudei as minhas convicções, né? Então foi aí que eu aceitei aquilo. Então, o que o dogmático faz, Isamar? Ele reinterpreta os fatos, né? Ele não quer mudar, ele reinterpreta, não, isso é coisa da minha cabeça, não, foi um sonho, não foi. Mas aí, quando a gente vai desenvolvendo o parapsiquismo, vão vindo outros fenômenos, né? Clarividência, né? Clarividência viajoura, uma série de outros fenômenos, a bioenergética. Muitos fenômenos vão aparecendo e a pessoa não tem como escapar. Ou ela assume o parapsiquismo e muda as convicções,
ou ela fica onde está. Às vezes, é melhor a pessoa ficar onde está mesmo. Se ela se sente bem lá, está confortável, né? Está tudo direitinho, fica lá, não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema. Tá, obrigado, Wagner. Bem, agora o seguinte é o Paulo. Paulo, fique à vontade. Pode abrir. Oi, obrigado, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia aí ao nosso amigo Wagner. Obrigado por compartilhar teu Labicon, hein, Wagner? Bom dia, Paulo. Tá bom. Falo aqui de Charqueadas, Rio Grande do Sul. Eu vou um pouquinho na linha do Isamar aí, tá? Eu tenho já 12 anos de voluntariado no IPC e eu também acessei a Conscienciologia, não foi por nenhum fenômeno, acessei pelo princípio da descrença, né? Então, me identifiquei aí com o teu processo. Não li teu livro ainda, tá? Mas já está aqui na lista aqui do... Mas exatamente foi isso. Foi o princípio da descrença. Então, e isso hoje começa a fazer mais sentido para mim do que há 12 anos atrás. Então, às vezes as pessoas desistem muito rápido, né, da autopesquisa, porque elas acham que é um negócio que tem que ser meio fast, assim, meio rápido, né? E a consciência não funciona, assim, a nossa complexidade ela demanda assim uma profundidade cada vez maior, gradativa, enfim. Mas o que eu quero trazer para você na linha da questão antidogmática é que o ambiente conscienciológico, que eu estou falando por mim, tá, pessoal, e Wagner, ele proporciona, sim, que a gente escancare os nossos dogmas dentro dele, justamente para que a gente desdramatize, para trabalhar essa desdogmatização. Só que o que eu tenho percebido, né, e eu falo isso aqui, né, no outro momento aí tive até um contraponto, que a pessoa não aceitou, né, que eu disse, olha, se eu estou no ambiente de conscienciologia, onde precede da autopesquisa, que é o que nós fazemos dentro da conscienciologia, se a pessoa está há mais de uma década, por exemplo, que era o caso dessa pessoa, na conscienciologia ela não tem um tema de autopesquisa, ela está sendo um seguidor. Então, para mim, isso é um dogma. Isso gerou meio que uma polêmica inicialmente, né? Mas depois, enfim, a gente ampliou o debate, tal, com todo aquele abertismo que a gente tem, e a pessoa, de fato, ela ficou incomodada com isso, e ela veio me procurar, a gente conversou, dizendo, mas eu não tenho um tema de autopesquisa. Então, isso já é o teu tema de autopesquisa, você não tem um tema de autopesquisa. Começa por aí, alguma coisa vai ter que sair desse negócio e tal. Mas eu tenho visto ainda muito, principalmente agora durante a pandemia, onde nós tivemos que migrar muito rápido para o online, Wagner, isso aí, então, se escancarou. Porque, de fato, quem não tinha se estatelou pelos cantos, né? E agora está ressomando os centros educacionais e está voltando só, de fato, assim, aquele pessoal que está um pouco aprofundado em alguma coisa, que tem seu tema, mas ainda não publicou um artigo. Enfim, eu estou trazendo isso para o debate porque eu penso que é pertinente ao que você está trazendo aí. Queria a sua opinião sobre isso aí. Obrigado. Certo. Veja, Paulo, isso que você está falando é fundamental, né? Eu também cheguei pelo princípio da descrença, né? Não acredito em nada, tenho as suas próprias experiências. Agora, esse aspecto que você está falando, vamos considerar assim, vamos considerar dentro do paradigma consciencial a multiexistencialidade, né? Então, nós, dentro do paradigma consciencial, um dos pilares é a multiexistencialidade. Então, múltiplas existências. Série de vidas. Tivemos muitas vidas. Então, a pessoa pode falar, eu não tenho nada a ver com a religião. Será? Né? Quantos de nós não passou pela religião? É quase que impossível alguém não ter passado pela religião. Se você pegar o paper aí, que tem a história do parapsiquismo, né, do João Ricardo Schneider, que eu usei aqui como referência, o Homo sapiens, né, a nossa espécie, ela começou há cerca de 250 mil anos, que é o que é atualmente aceito, né? E, paralelamente, já existia também o Neandertal, né? O homem de Neandertal. Existem comprovações arqueológicas, escavações, né? e esqueletos
de 150 mil anos atrás, com o enterro de mortos. Eles passaram a enterrar os mortos, né? E enterravam com provisões para já era um indício aí de uma aceitação de uma vida após a morte. Mas essas ideias, ao longo do tempo, elas foram sendo dogmatizadas, elas foram se tornando verdades absolutas. Isso, se nós, em outras vidas, passamos por qualquer que seja a religião, se você viveu na Índia, possivelmente você passou pelo hinduísmo, né? Se você viveu lá na China, se teve alguma coisa das coisas do confucionismo ou de religiões locais, né? Se passou lá pelo mundo islâmico, já foi islâmico. Então, o que acontece? Essas marcas, elas ficam vincadas no nosso psicossoma. Quando você vem para essa existência, você traz isso tudo, né? Você traz marcas da religião, você traz marcas do militarismo, né? Quem que não passou pelo militarismo? Quem que não passou pelos impérios, monarquia, né? Você traz isso tudo para a sua vida atual agora, é a síntese da sua existência. Então, você vem para a Conscienciologia, você até, legal, essas ideias são boas, mas você ainda não fez as reciclagens. Não fez as reciclagens existenciais, nem externas, nem internas, né? Nem ressexes e nem recim. Você está em processo. Então, aí, para você transformar o anjo, o amparador em anjo da guarda, né? É na hora, né? Não é mais anjo da guarda. Agora eu tenho um amparador que vai ficar cuidando de mim cada passo que eu dou, né? Então, o EPICOM, então, né, é o máximo, né? Eu vou seguir o EPICOM. O professor Valdo, não, porque o professor Valdo falou. Então, aí é aquela história do Magister Dixi, né? O mestre disse que existia lá na antiguidade. O mestre falou, então está falado, então eu vou seguir. Passar a ser um seguidor da Conscienciologia acontece com muitos de nós, muitos. É muito fácil, justamente por causa disso que eu estou falando, porque a gente foi acostumado com as nossas vivências a seguir ideias alheias. E agora você tem a liberdade para usar o seu livre-arbítrio e usar as suas próprias ideias e fazer suas próprias pesquisas. Isso não é fácil, não é simples de você fazer isso, né? Então, demanda essa questão, e cada um tem o seu tempo, né? Cada um tem a sua holobiografia, cada um tem a sua holomemória, cada um tem a sua própria experiência, cada um tem o seu nível de livre-arbítrio, que depende da sua cosmoética em outras vidas. Então, o meu nível de livre-arbítrio, de escolha, pode ser diferente do seu, por causa do uso da cosmoética. Então, isso é natural que ocorra, mas é exatamente isso que nós temos que ficar atentos. Atenção quanto a isso, e a questão da escolha da pesquisa, eu também concordo com você. A gente tem que logo escolher a pesquisa. Esse tema da minha pesquisa, por exemplo, ela veio lá dos 10 anos de idade. Quando falaram lá em dogma, na escola dominical, pum, né? Algumas pessoas até... Wagner, o seu som sumiu, Wagner. Por alguma razão, teu som sumiu. Não? Ainda não. Agora voltou. Voltou? Voltou. Então, com 10 anos, quando eu fui, logo que eu vim para a Conscienciologia, né, aí, naquela época a gente tinha o professor Valdo, assim, bem perto da gente, né? E aí ele falou, pega um tema que você é familiar, alguma coisa que você estudou da sua vida. Logo veio o negócio do dogma, né? Pronto.
foi fácil para mim a escolha do tema, porque era uma coisa que me incomodava, né? Esse negócio de ideia de cima para baixo, ó, tem que ser assim. Ah, o mestre falou, fulano falou, está escrito na Bíblia. Ah, o cientista tal falou, né? Ah, esse medicamento é cientificamente comprovado, né? Então, essas coisas sempre me incomodaram, sempre me incomodaram. Então, a pessoa tem que pegar uma sugestão, pegar o tema que incomoda, aquilo que está pegando no pé dela, né? Justamente esse tema que ela tem que pesquisar. É um ponto que eu vejo aí, Paulo. Você pode fazer a Tranquilo? réplica. Não, tranquilo, até para ter outros colegas aqui, mas eu acho muito pertinente porque, como eu disse que eu cheguei pelo princípio da descrença, então, quando eu vi um professor dando aula e ele não tinha um tema de pesquisa, eu parecia que eu estava vendo um pregador. É, Pode, o cara está falando de um negócio que ele não faz. Isso era muito incoerente, mas eu sabia, não, mas tem alguma coisa aqui, porque eu nunca me admiti ir para a docência sem ter um tema de pesquisa. Eu digo, como é que eu vou ter autoridade moral para falar, no mínimo, sobre alguma coisa? Porque eu também não sou especialista, você não é especialista em antidogmatização, e eu também não sou especialista no sistema da paz, mas a gente está tateando as coisas e está brincando, né, o Wagner? Você está aqui dando a cara a tapa, né? Olha, claro, claro. eu estou aqui porque, né, eu não poderia me ver. Então, como eu disse, o princípio da descrença, ele me ajudou nesse aspecto. Ó, eu já devo ter feito muita lavagem cerebral em muitas vezes, já devo ter levado muita gente para o brete. Nessa eu não vou mais fazer isso. Então, eu tenho que fazer o oposto, né, que você falou. Obrigado. Olha, você falou uma coisa importante. Quantas vidas a gente pode ter sido agente de convencimento, né? De pregador? E nós fizemos aquilo dentro da realidade que a gente tinha, não tem nada de errado. Mas agora que você tem consciência disso, você tem que fazer a reciclagem, né? Tem que fazer o autorrevezamento e atualizar o seu conhecimento. Por exemplo, eu vim aqui para minha cidadezinha aqui, né? 20 mil habitantes, tal. Todo mundo me conhece, eu venho sempre aqui. Mas o que que eu fiz? Peguei o livro, levei 2 cópias para a biblioteca da cidade. Levei para a biblioteca. Aí saio para dar uma caminhada na cidade. Ô, Wagner, não sei o quê. O que que você está fazendo? Ah, eu estou agora. Ah, mas você não era crente? Você não era da igreja? Mas agora eu fiz uma reciclagem das minhas ideias. Eu mudei a minha ideologia, eu já deixei aquilo para trás. Agora eu não sou mais aquele Wagner quando eu tinha aqui 15, 20 anos que eu morava aqui. Eu já tenho 66, já perto de 66, e agora eu penso diferente. Agora o meu ideal, a minha ideologia é diferente e é essa aqui, ó. Eu tenho esse livro, tal. Aí às vezes a pessoa, tá legal, tal. Aí eu, o que que é isso? O que é tal? Aí eu dou o livro para a pessoa. Mas com esse cuidado de não fazer pregação. Eu não faço pregação do meu livro, nem e a minha família toda é evangélica aqui. Tem gente católico, a maioria é cristã, né? Mas dentro das diversas denominações. Aqueles que se interessam e vêm fazer perguntas, a gente debate. Aqueles que não dão bola, fica onde está, não tem problema nenhum. Cada um no seu lugar onde se sente bem. Muito bom. Certo, Agora Paulo? nós vamos ter uma pergunta, Wagner, do Marcelo, que está aqui do meu lado. Oi, Wagner e a todos. Oi, Marcelo, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem, obrigado. Essa questão do dogma e do dogmatismo é para mim, talvez tenha sido um pouco diferente de algumas outras pessoas, principalmente em relação ao que o Isamar falou, eu acho, porque a minha experiência foi assim. Eu, aos 22 anos de idade, eu era estudante de farmácia e bioquímica da Universidade Estadual de Londrina, no Paraná, naquela época, e foi organizado um seminário de Espiritismo e Ciência na Universidade Estadual de Londrina,
em 3 dias, a ser dado cada dia um tema. E aí eu fui lá, percebi que eram professores, geralmente eram professores mesmo da universidade que estavam falando. Então, aquilo que me fez deixar o meu ateísmo e o meu materialismo foi a cientificidade, não foi a experimentação parapsíquica de modo consciente, algum fenômeno que eu tenha vivenciado, porque o que eu tenho notado também é que tem gente que às vezes tem algum fenômeno parapsíquico e elas não mudam. Às vezes, se elas são materialistas, elas continuam materialistas por algum tempo, porque elas podem achar que tem alucinação, que faz parte disso, que ela é assim, e ela toma medicação e vai procurar médicos e psiquiatras e continua no materialismo. Pode ser que continue. Agora, no meu caso, o que eu ouvi sobre a reencarnação, na época que foi apresentado, um dos dias que foi apresentado, depois eu percebi depois que eram casos extraídos daquele livro, 10 casos sugestivos de reencarnação, um livro de aproximadamente 1960, em que um pesquisador ocidental foi entrevistar principalmente crianças na Índia. E então, pelo que foi falado lá, essas crianças elas reconheciam, às vezes, lugares ou fatos, situações ou mesmo pessoas que elas tinham conhecido na vida anterior delas. E então eu achei que aí não é por falta de prova científica de certos fenômenos parapsíquicos, não. É questão pessoal do cientista mesmo, do pesquisador, do materialista, porque mesmo na ciência existem provas ou indícios ou comprovações de muitos dos fenômenos. Então, a questão de ser uma consciência dogmática estando na Conscienciologia, eu não sei. Eu sei que, desde aquele dia, eu nunca mais voltei para o materialismo. Então, não precisei ter uma prova comigo para eu aceitar segundo a própria lógica científica que eu estava aprendendo na faculdade. Então, era por isso que eu estou querendo dizer que mesmo cientificamente, não é por falta de prova, é questão mais do pesquisador mesmo, porque eu, por exemplo, e da mesma maneira que você e outros, viemos da ciência convencional, nem por isso nós ficamos materialistas. Agora, a minha questão principal de dogma, talvez, e também não é qualquer coisa que eu aceito da Conscienciologia, às vezes, da Conscienciologia eu aceito provisória. Pode ser que eu aceite, ou eu coloco de lado, enquanto hipótese ou enquanto possibilidade, e sem ter vivência e raciocínio em cima daquilo, mesmo sendo da Conscienciologia, hoje eu não aceito. Agora, a minha questão dogmática principal, eu acho que era
não era religiosa, apesar de eu ter passado pela religião depois também. Eu passei por um tempo no espiritismo antes de vir para a Conscienciologia, mas era uma religião diferente de outras religiões. Mas a minha questão dogmática não era bem religiosa, não. Era científica. Era porque eu, às vezes... Qual que é a pergunta? Às vezes... Bom, é um debate, né? Então, eu estou considerando um debate, porque antes no campus era assim também. Mas a questão é que eu acreditava na ciência. Eu lia uma coisa, às vezes ficava acreditando, eu acreditava no que eu lia. Se um médico falasse, eu acreditava no médico. Se um psicólogo falasse alguma coisa, eu acreditava no psicólogo. Não eram em líderes religiosos, eram em líderes científicos. Até que eu li o livro 700 Experimentos da Conscienciologia, em que o Valdo Vieira faz uma crítica muito grande também à ciência convencional, e aí eu percebi que eu estava sendo crédulo e mudei de postura em relação à ciência convencional e entrei para a ciência conscienciologia. Uhum. Vamos ver aqui se eu conseguir. Você fez mais um comentário geral, assim, e eu queria falar, você falou do pesquisador, né? 20 casos sugestivos de reencarnação, da questão das provas. Provas, quando a gente olha na ciência, e quando eu pesquisei para fazer o livro, para escrever e organizar as ideias, né? Existem muitas provas, muitas comprovações. Esse estudioso que você falou, ele é um psiquiatra, né? Já faleceu. Ian Stevenson. Ian Stevenson, inclusive você pode, qualquer um que tiver interessado aqui nesse assunto das múltiplas vidas, né, ou do termo reencarnação, como era utilizado antigamente no espiritismo, ainda a gente fala em série X, em multiexistencialidade, né, em série de vidas. De fato, o Ian Stevenson, ele foi um psiquiatra canadense e ele foi chefe do departamento de psiquiatria da Universidade da Carolina do Norte. E ele começou a fazer as entrevistas com crianças que tinham memórias de vidas, né? Principalmente as crianças. Ele fez muita pesquisa com crianças. E a partir do momento que o material dele começou a ser divulgado, ele recebeu bastante ajuda de financiamento para continuar com as pesquisas e fora dos Estados Unidos. Então, teve um benfeitor lá, um mecenas, né, que doou para ele $2 milhões. $2 milhões para a universidade, para ele fazer as pesquisas na universidade, e $1 milhão para ele viajar. Então, você vê que essas coisas não foram assim tão simples, né? Ele foi para a Índia e ele pesquisava as coisas das crianças, né? Isso aí da década 40, 50 anos atrás. Quer dizer, não é pesquisa daquilo de vidas passadas. A pessoa eu fui a rainha do Egito, ou fui o faraó, não sei o quê, fui o rei, não sei o quê. Não, eram coisas cotidianas mesmo, né? Eu até cito a pesquisa dele no meu livro, e eu estou me recordando agora de um dos exemplos que ele pesquisou. Foi um menino que ele tinha uma marca de nascença, né? É um corte, assim, parece que foi cortar, ele foi morto por um corte
aqui da veia jugular, né? E ele veio para a vida seguinte com essa marca, né? E ele falava para os pais, desde criança, ele falava, não, eu não moro aqui, essa aqui não é minha casa é em tal lugar, assim, assim, assim. E ele descrevia onde era a casa dele. E pessoas locais comprovavam isso, viam que realmente tinha um lugar que ele descrevia perfeitamente. Então, o Stevenson foi atrás desses casos, né? Ele pesquisou mais de 3.000 casos e colocou 20 casos sugestivos, né? Ele falou 20. Ele também não chegou a afirmar assim, não. Apesar de ele ter toda a evidência na mão, ele nunca afirmou categoricamente, mas assim, a descrição é convincente, né? A descrição é convincente. Como você, eu também, muitas coisas eu assentei, eu admito, né? Eu admito, embora eu não tenha a minha própria experiência, a evidência é tão forte, ela é tão rica, e ela é em diferentes partes da Terra, em todos os lugares, que leva a pessoa a admitir. Eu não creio na reencarnação, né, ou na multiexistencialidade. Eu aceito, né, porque eu também fiz projeção, então eu tenho essa questão. Agora, eu não me lembro de vidas passadas inteiras, assim. Eu fui tal coisa assim, né? Mas eu tenho alguns flashes, né? Então, como você, isso para mim também é suficiente, Marcelo. Eu tenho. A gente também não precisa querer, não dá para você pesquisar e aprofundar a pesquisa em todas as disciplinas, em tudo. Não há possibilidade de você fazer isso numa existência só, né? Eu acho que a gente pode ter vários interesses, ler um pouco de tudo, mas tem que fixar numa pesquisa. Fixar num holopensene, num tema, ou mais de um tema, né? Mas é importante essa fixação, né? Então, por exemplo, essa questão do dogma, eu continuo ainda pesquisando isso, porque é uma coisa que realmente me interessa. A Ana, na questão da comunicação, né? Então, ele escreveu o livro, então agora fez a tradução para o inglês e vai aprofundar na comunicação e ela também se interessa por outras coisas, né? A Marta está escrevendo aí um livro sobre convívio, convivialidade. Então, cada um escolhe o seu tema, né? Então, e como você disse, eu acho que é importante isso. Você não precisa acreditar, mas você pode aceitar pelas evidências e abrir a hipótese de pesquisa. E deixa ali, vai pesquisando, vai acumulando dados, né, informações, com base em fatos, né? Os fatos é que devem orientar a nossa pesquisa. E a autoexperimentação é a base de tudo para você ter a própria autocomprovação. Mas, às vezes, você não tem autocomprovação de outras vidas, né? Mas você admite e vê aquilo, aceita aquilo como uma realidade, talvez pela lógica, né? Por exemplo, a questão da multiexistencialidade, a reencarnação, como o termo mais antigo, é lógico, né? É uma lógica. Não é possível uma pessoa alcançar um nível evolutivo lá do serenão numa única existência, né? Agora estamos falando aí em alcançar a desperticidade em 20 anos. Era em 20 anos, agora em 3. Então é um salto, né? Mas será que é possível chegar ao nível de serenão numa só existência? Talvez não, né? Então, aí, por isso que eu vejo a lógica na serialidade da existência. Muito bom, Wagner. Ok, agora o próximo é o Orlando. Orlando, pode abrir o microfone, fique à vontade. Bom dia aí para todos mais uma vez. Wagner, muito interessante Bom dia, Orlando. A sua fala, mas eu também vim do catolicismo, né? Acho que grande parte da nossa geração vem do catolicismo. No meu ponto de vista, eu acho, o catolicismo,
eu acho que ele é mais aberto para uma tendência para ir para o espiritismo ou uma área como a conscienciologia. Agora, isso é a minha opinião, a pessoa vem de uma religião protestante, como a batista, como é a sua, dá a minha impressão que tem mais dificuldade em aceitar essas coisas por causa da a pressão, a repressão no protestantismo é muito forte, porque eu também vim da cidade interior, um dia conversando com compadres do meu pai, ele estava falando assim que, na época, de jovem, as mulheres não queriam namorar com rapaz crente, nem os homens queriam namorar com menina crente, porque não podia nada. Não podia cinema, não podia um baile, não podia não sei o quê. Casamento Então, a turma evitava namorar o sexo oposto dessas religiões por causa da repressão, por causa da proibição. E como que você você teve facilidade em ir para fazer uma dissidência aí, como você foi da Igreja Batista tradicional, que hoje tem batista de tudo quanto é jeito, como que foi essa sua reciclagem, na realidade, né? Por causa do protestantismo, que é mais repressor. Correto, Orlando. Você está correto na sua afirmação. No tempo que eu fiz uma pesquisa, quando eu tinha 10 anos de idade, em 1967, a religião católica era, segundo as estatísticas, né, era 98% da população brasileira. Só 2% eram protestantes ou evangélicos. Né? Na época falava protestante. Crente, né? Falava mais era crente. Não podia ter isso também. O casamento de um católico com um crente é casamento misto, né? Chamavam de casamento misto. 2 cristãos não podiam se casar. Aqui tinha um cinema aqui na cidade, tinha um diácono na igreja que ele se escondia atrás de um poste aqui para ver os crentes que estavam na fila para comprar o ingresso. É isso mesmo, isso aí. Quem viveu essa época sabe que é isso. Agora, hoje a coisa mudou, né? Agora, por que é isso? Porque o católico realmente, a religião romana, né? O catolicismo romano, ele, com o Império, Roma adotou o catolicismo, né? Fez da religião católica a religião oficial do Império Romano. E ela, com as conquistas do Império Romano, a religião se espalhou pelo mundo todo, mas para o Ocidente, né? Para o mundo ocidental. Então, da Europa, aqui, dando um corte, né? Na Europa e América, metade do mundo, foi o cristianismo. Mas lá do outro lado do Oriente, nós temos as outras tradições. O protestantismo, de fato, é mais rigoroso, porque como a igreja ela começou a adotar ela começou para se expandir à medida que o Império Romano foi conquistando os povos, eles chegavam no local e adotavam as religiões locais. Então aí formou uma espécie de um sincretismo religioso, e aí entrou aquela coisa dos santos, né? Foram adotando os santos das outras religiões, virando santo católico. Por exemplo, quando eles chegaram lá no Oriente, que tinha Buda, eles colocaram São Josafá. Então, se você pesquisar, quem foi São Josafá? Buda. Então, eles têm mais essa facilidade. Atualmente, a própria reencarnação era aceita no catolicismo. Sim. Até uma certa época, né? Concílio de Nicéia, teve ou de Constantinopla. Isso. Tinha um imperador Constantino. Então, mas depois foi abolido a reencarnação,
porque tinha um imperador que era casado com uma mulher e que a vida passada dela, ela teria sido uma concubina, né? Então, para não mostrar isso, ele proibiu, fez um acordo com o Papa e proibiu a reencarnação. Então aí foi feita essa revisão, mas foi por causa disso. E hoje existe uma certa liberdade, né? Nós temos exemplos. Eu tenho amigos que vão à missa domingo de manhã e quarta-feira vão na palestra espírita tomar passe. Então existe essa facilidade. No meu caso, agora para responder a sua pergunta, o que aconteceu? Com 18 anos de idade, eu me mudei para São Paulo, capital. Fui fazer cursinho pré-universitário. Então eu saí daqui do Holopensene, né, da igreja, da cidade pequena, fui para a cidade grande, fui para uma cidade cosmopolita. Então lá a gente passei a ter o contato com a ciência, como o Marcelo falou. Então isso me permitiu abertura, né? Abertura. Eu passei a ter contato com os cientistas, professores, né, e gostava de discutir, debater, né? Sempre sempre fui pesquisador assim, de investigar, sabe, querer entender o sentido da vida, o sentido da existência. Então, e foi isso que eu acho que ajudou a saída do Holopensene. Você sai do Holopensene, da igreja, já muda. Da cidade, você muda, você entra no Holopensene, né? Você entra na Aracê, aí dentro do ambiente, você está com tudo favorecido para fazer as coisas, né? As experiências. Você entra num outro ambiente, sai da igreja. Eu saí com bastante facilidade pelo lado científico, do mesmo jeito que o Marcelo comentou. Quando eu comecei a ter as explicações da ciência, eu achei aquilo muito mais... fiquei assim, né? Que maravilha! Fiquei maravilhado e fiquei mais encantado. E foi fácil de deixar porque eu estava fora, né? Existia a pressão da família, tudo, mas eles estavam longe, não tinha tanta comunicação como era hoje. Então eu tive... aí entra a questão aí da paragenética, né? A paragenética predomina sobre a mesologia. Sim. Né? Então, eu estava dentro de uma mesologia religiosa, dogmática, mas a minha paragenética já vinha trabalhando isso em outras existências, então foi muito fácil de aceitar essa mudança. Ok, obrigado, hein? Muito bom. Jardes, agora sua vez. Wagner, parabéns. Oi, Parabéns Bom dia, obrigado. Tudo bem, bom dia. Prazer em conhecê-la aí, viu? Prazer. Então, parabéns por você trazer esse tema, essa tua pesquisa, né? Esse aprofundamento aí na questão da questão do histórico da religião, né? Que só eu vejo que é muito interessante, né? Para aí fim dos esclarecimentos aí do avanço aí da nossa história, né? Mas assim, o que eu assim gostaria de colocar a minha história, assim, eu acho que seria o desafio da consciência se situar no tempo, né? Devido à nossa pluriexistencialidade. Então eu vejo assim essa grande dificuldade assim, ou esses graus de psicose aí que uma grande parte, a maioria de nós temos, né? Um percentual aí, né? Então eu quando aos 26 anos eu fui educado dentro do cristianismo, dentro da família religiosa, né? Mas para mim já entendeu? Essa história já não batia, né? Porque eu já vivenciava desde pequeno algumas experiências, né? Ali de projeção, de sonhos. Então, isso já eu vinha já buscando uma resposta
para isso, né? Então, aos 26 anos também, quando eu conheci a Conscienciologia ali, a primeira frase, a senha foi assim: você quer conhecer o teu eu? Foi a frase da palestra do dia. Então, eu falei, aquilo ali foi muito já esclarecedor para mim. Falei, é isso que eu estou buscando, eu quero me autoconhecer. E é coisa que eu já não vinha encontrando dentro do que até então eu tinha já de conhecimento, né? Então, quando você traz isso assim e amplia isso, eu acho assim. Então eu não busquei fazer estudar a história da ciência convencional, das religiões ali, mas eu já entrei como já não, o paradigma consciencial para mim é a ideia, né? Então eu já venho avançando dentro disso, né? Então, bacana você trazer essa história mastigadinha, de certa forma, para nós, né? Porque isso facilita, isso nos ajuda a compreender melhor o processo. Então, assim, o que você poderia trazer em cima aí um pouco aí desse desafio, né? De a gente estar aí se situando, né? Nesse momento de você compreender, fazer essas diferenciações, né, de um paradigma para outro, né? Mas eu acho que o que você poderia ampliar dentro disso aí? Bom, no paper aí, eu fiz não sei se você está com o paper. Então, aí Sim. eu coloquei duas tabelas, né, em que eu coloco o contraponto da condição dogmática religiosa com a consciência antidogmática, né? Isso. Então, e a gente às vezes fica... eu, quando comecei a estudar também, quando eu comecei a pesquisar, eu questionava mesmo a religião, não tanto porque eu não tinha tanta experiência, mas eu questionava. Eu assim, tenho boas lembranças, porque eu convivia aqui na cidade, aqui na região, por exemplo, tinha bastante a cultura japonesa, né? Tinha muitos japoneses, né? Então eu fiquei com a gente pensava que só existia cristianismo, porque 98% era católico e 2% protestante, não tinha mais nada, né? Na verdade, as estatísticas não captavam as outras coisas que existiam, né? Porque existiam até ateus, né? Sempre existiram, só que ninguém se declarava, porque se declarasse ateu, você ia para a fogueira, né? Então, e aí eu aprendi, por exemplo, eu via essa questão da salvação, foi uma das coisas dentro da religião, era uma coisa que me perturbava, assim, me incomodava, né? Quer dizer, meu amigo aqui, o japonês, eu ia lá, via na casa dele, tinha lá o altar lá do shintoísmo e tal, mas assim eu via a vida das pessoas, o cara correto, né, tudo certinho, tudo, e ele vai para o inferno. Pô, como assim? Vai para o inferno? Por quê, né? O que ele fez errado para ir para o inferno? Então o meu questionamento não era através do parapsiquismo, era através da lógica, né? E não, você tem que aceitar Jesus. Se não aceitar, vai para o inferno. Quer dizer, então, mas quantos só os cristãos vão? Quer dizer, hoje, por exemplo, se a gente pegar o cristianismo, tem 2 bilhões, né? O planeta hoje está com 8. Quer dizer, 6 bilhões, se isso, vamos supor assim, se fosse verdade, né? 6 bilhões vão passar a eternidade, N bilhões, trilhões, quadrilhões de anos no inferno, eternamente, né? Então, é a lógica. Para mim, isso não faz sentido, né? Não faz sentido. Agora, dentro da... Aí você vem para a ciência, né? Quando eu vim para a ciência, beleza, tal. Não, é vida única. Vida única. Você morreu, acabou, não tem propósito. A sua vida é essa aqui, não tem propósito, né?
Não, tem um propósito. Você vai ter a sua vida, você vai fazer o bem, você vai estudar, vai ajudar os outros, tal, mas acabou, acabou. Então, isso também não faz sentido. Começou a não fazer sentido e comecei a ter essa questão incomodar. A medicina, por exemplo, pega a medicina, né? Até um pouco do que foi falado antes por outros colegas aí, acho que o Paulo, não sei se você pega a medicina, ela foi constituída com base materialista, né? Então, assim, o corpo humano é uma máquina, é comparado a uma máquina que pode ser consertada. Então, são várias peças, né? Você vê quantas especialidades, tem especialidade até do ortopedista do dedinho, né? Então, ela divide em partes e todo mundo é especialista em alguma coisa e conserta. Beleza, sucesso absoluto a medicina. Faz transplante de coração, transplante de rosto, é uma maravilha, né? Então, as pessoas que estão dentro disso, é o ganha-pão delas, é a biografia delas, né? Ela recebe dinheiro para fazer pesquisa, ela não quer sair disso. Tem muita coisa também a ver com o dinheiro, né? Eu presenciei uma consulta médica, o médico atendeu o telefone celular, me dá licença, eu vou atender. Ele falando com um laboratório, ficou claro para mim, estava falando com um laboratório e o laboratório estava pressionando ele para entregar a pesquisa, que ele estava fazendo uma pesquisa com os pacientes de uso de um medicamento e eles queriam lançar o medicamento. Como que era feito isso? Com base na estatística, né? Então, as coisas são feitas assim. Essa é a construção da ciência. É com base a estatística é uma coisa muito empregada pela indústria farmacêutica que fatura trilhões de dólares. Então, e ela paga o cara para fazer a pesquisa, né? Paga o cara para dizer que o vinho faz bem para o coração. Paga o cara para dizer que a cerveja, se tomar um copo de cerveja, não vai fazer mal. Então, tudo isso é cientificamente comprovado, né? Mas comprovado patrocinado, né? Então, essa mudança de paradigma, né? Sair da, da igreja e ir para a ciência, e sair da ciência e vir para um paradigma que engloba coisas mais amplas, envolve renúncias, né? Renúncias. A gente tem que fazer muitas renúncias. Quantos de nós fizemos muitas renúncias? Muitos perderam amigos, né, convivência, mas ganharam outras, ganharam a família consciencial, né? Eu procuro também fazer isso aqui, cuidar bem para não perder as amizades, assim, manter, mas assim, tem certas amizades e certos convívios que já não vão dar mais frutos, né? Não, eu posso até ter um fraternismo, uma relação fraterna, mas o abismo ideológico é tão grande que não dá assim para você estar trocando ideias como a gente está aqui agora, né? E então é isso que eu vejo. Não sei se era bem essa linha que você estava querendo, mas pode complementar a pergunta aí, se for o caso. Bacana, Wagner, é isso mesmo. Eu acho que a gente está aí nesse caminho agora de novo paradigma e está debatendo esse grupo e eu acho que é o nosso, assim, de quem tem dessa visão aí de poder expandir mais, porque a gente está aí dentro desse trabalho de grupo, né? E quanto mais a gente conseguir expandir isso, é o nosso, é a nossa programação. Eu vejo que é É, isso. eu acho que assim essa questão da internet, né, dos cursos, do online, né, e ele ajudou muito a expansão da Conscienciologia no mundo todo, né? Agora também a questão da tradução dos livros, né, dos livros para o inglês, já tem livro até em romeno, né? Já tem livros em várias línguas. Tem aí o projeto
bibliográfica, né? Estão levando livros, enciclopédias para o mundo inteiro. Então, vai ser uma expansão da conscienciologia, mas não massificação. Acho que a gente não vai ter essa massificação e nem é esperado isso. Eu acho que porque algumas pessoas falam, não, mas vocês são muito elitistas, né? Estuda muito, muita pesquisa, tá? A pessoa não quer ficar estudando, fazendo pesquisa, ela quer receber a coisinha pronta, né? Mastigadinha, para não ter que pensar e não ter que se enfrentar, né? Então, mas eu acho sim que essa expansão, não só intrafísica em termos de ICs e laboratórios, né, como o Mega Centro Cultural, a Cognópolis lá de Florianópolis, aí a Aracê, outras que estão sendo formadas, vai ter uma expansão e vai dar massa crítica para essas pessoas que têm abertismo, né, tanto na ciência quanto eu acho que um dos desafios agora é a gente dialogar bastante com a ciência, né? Trazer a ciência, tem sido feito esse esforço para dialogar com a ciência e a própria conscienciologia se consolidar como ciência, né? E não como uma religião, porque nós temos essa ideia do religare, né? Da religa, alguma coisa a gente tem, porque a ideia original é da religação da consciência, mas com a sua origem extrafísica, né? Com a sua paragenética. Essa é o nosso religare da religião. Mas à medida que nós temos livros, né? Hoje nós temos quase 200 autores de livros, temos 177 autores, quase 200 livros publicados, livros, tratados, né? 26 ICs, 25, 26 ICs, né? Congressos. O ano que vem vai ter o Congresso Internacional de Conscienciologia, se pretende convidar bastante gente da ciência para vir. As ICs, os programas, os debates, tudo isso, a ciência, a conscienciologia vai se estabelecendo como ciência, né? Eu me lembro que o professor Valdo uma vez falou que o Marcelo falou dos 700 experimentos, o professor Valdo falou assim, ó, a minha programação lá de cima está aqui para voltar em 2090. Se os 700 experimentos, se eu encontrar os 700 experimentos igual ao que eu deixei, então a conscienciologia virou uma religião. Ele falou isso. Porque está aí, né? As verpons, cada um de nós tem que entrar na sua linha de pesquisas e, aos poucos, ir criando verpon. Primeiro, a gente tem que digerir as verpons que existem, né? Que já não é fácil. Mas a gente tem que evoluir como ciência para que a gente dê esse salto da evolução e do processo de reurbanização da Terra se consolide, né? Para que essa coisa, o que está sendo passado agora, a Reurbex e a Reurbim, melhore o planeta, né? Legal, Wagner. Parabéns, Wagner. Valeu, Jades. É que nós já estamos Obrigado. chegando ao final do nosso evento e eu vi que o Paulo abaixou a mão. Já foi atendida a sua dúvida, Paulo? Não, em consideração aos demais mesmo, eu ia fazer uma pergunta a mais para ele, mas como tem um tempo curto, eu quero deixar para vocês ficar bem à vontade. Tá bom, Paulo, obrigada. Bom, nós já estamos caminhando realmente para os finalmente. Nossa, pensei que estava começando. Pensei que estava começando. Pois é, você viu como passou rápido. Mas eu queria fazer uma pergunta diferente, não tanto dentro desse eixo, né, de religião e ciência, mas no eixo mesmo da nossa autopesquisa e do nosso comportamento e temperamento. Então, o que você pode falar para nós a respeito, por exemplo, dos resquícios de uma pessoa que foi dogmática e hoje ela está caminhando na direção do antidogmatismo?
mas ela ainda, nas suas manifestações cotidianas, ela apresenta, por exemplo, comportamentos, vamos dizer assim, de teimosia, de rigidez, de inflexibilidade, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho se na sua pesquisa contempla também essas questões do resquício do dogma, do dogmatismo na nossa manifestação, principalmente quando a pessoa é muito teimosa. Eu não aprofundei muito a questão da minha pesquisa na questão do temperamento, mas eu mesmo era muito rígido. Eu tinha uma rigidez muito grande nessa minha manifestação do dia a dia, nas manifestações conscienciais, justamente por causa da questão da minha própria formação, primeiro religiosa, dentro da tradição protestante, como Orlando falou, né, que é muito mais rígida do que a católica, e depois dentro da ciência, que as minhas formações sempre foram na área de exatas, né? E então, assim, é o tipo engenheirão, né? Assim, bem as coisas muito certas. Então, para quebrar isso, foi um processo gradual, né? Não aconteceu, e nem ainda. Eu ainda carrego resquícios da minha manifestação do dogmatismo. Eu escrevi, estou fazendo força para ser antidogmático, né? Quero, inclusive, aprofundar eu continuo aprofundando, continuo pesquisando, escrevi esse livro, mas continuo pesquisando sobre esse assunto. Mas o resquício, tanto religioso quanto científico, ele vem junto, né? Porque até na nossa linguagem, né? Você pega, tem um verbete da professora Cida Nicolau que ela fala de expressões que a gente usa da religião, né? Nossa, o que é nossa? Nossa Senhora, né? Vixe, o que é vixe? Virgem Maria, né? Ela é legal esse verbete da Cida, assim, que você pega essas expressões, a gente fala sem pensar. A gente fala sem pensar. E aí, quando a gente vem para a ciência, você traz aqui para a ciência, naturalmente, a gente traz a ideia do método científico tradicional, né? Das leis universais, né? Quando que, na verdade, na nossa pesquisa, é o método dos particulares da consciência, né? Na ciência, é o método nomotético, que são as leis universais. Nós usamos o método ideográfico, que é os particulares da consciência, que trata da veracidade parapsíquica do pesquisador. Então, como que isso vai sendo limpado? Com a série X, eu acho que, e com a própria atenção, né? Se a gente começar a prestar atenção naquilo que a gente fala, naquilo que a gente diz, né? Então, pode começar também a ter uma melhoria nessa questão do nosso temperamento, eu acho, né? E juntando com a pergunta do Paulo, né, do comentário que ele fez, né, que a pessoa não tinha um tema de pesquisa, eis aí uma dica que a gente pode dar para a pessoa que não tem tema de pesquisa, vasculhar isso, né, identificar isso dentro de si, pontos a serem mudados, reciclados, melhorados, né? São os pontos cegos da nossa manifestação, que é muito importante a gente estar pensando. Se a gente está num processo evolutivo, é dinâmico as reciclagens. Não dá para fazer uma reciclagem e se acomodar. Não, já logo em seguida vai ter outra. Você já vai estar em outro patamar, você vai estar já com outras demandas, outras dificuldades. E aí vai, né? E dentro da Conscienciologia tem algumas atividades, né, cursos,
laboratórios, principalmente coisas em grupo, em que a gente pode receber feedback, né? Você pode tem lá o Consim Cobaia, por exemplo, né? Um dos exemplos. Você vai lá no Consim Cobaia, você se expõe lá e as pessoas vão dar os feedbacks e vão dizer, você é isso, você está falando isso, está falando aquilo. Vão pegar aqui até as palavras que a gente diz religiosas, né? Ou científicas, e isso pode servir, se a pessoa está com abertismo, né? Isso que é importante, é o abertismo para aceitar a heterocrítica, porque é difícil aceitar a heterocrítica, não é fácil, não. A gente está sempre mais disposto a olhar o comportamento alheio, o temperamento alheio. Mas quando alguém olha para o nosso e fala, a gente logo já quer justificar, né? A gente tem essa... Defender, né? É isso, defender. E daí que ela mostra exatamente o excesso de convicção que ela tem e que aquela convicção está anacrônica, não condiz com a realidade atual dela, enquanto consciência, né? Devido a esse nosso passado, devido ao modus operandi de muito tempo aí acumulado, repetitivo. Então, isso, Wagner, pena que o nosso tempo já, né, esgotou, mas isso pode significar que tenhamos aí mais para frente outra oportunidade, né, de trazer você para o debate, para a gente continuar, porque vale a pena a gente aprofundar isso. A questão do dogmatismo, ela tem várias camadas para serem entendidas, né? Ela tem a mais superficial e depois tem as outras mais sutis, que a gente ainda carrega em outras esferas do nosso comportamento e manifestação. Então, a gente agradece muito, Wagner, a tua presença e essa explanação toda, bem bacana, o debate, os participantes que estão aí, que fizeram essas perguntas e contribuíram aí para a nossa reflexão sobre o tema. Eu chamo agora a Márcia para ela nos dar a pontuação do dia, né? Como que foi? Sim, hoje nós tivemos 12 perguntas e contribuições e 23 participantes. Então, a gente deixa aí o nosso agradecimento, deixo também a palavra final aí para o Wagner, contar como é que foi, como é que ele sentiu, como é que foi para você aí a experiência. Foi muito legal, é uma coisa que eu gosto bastante, é o debate, né? E às vezes eu posso até falar um pouquinho demais aí, que eu falo bastante, me empolgo às vezes com o assunto, então eu vou, às vezes, passando um pouco do ponto, mas foi muito legal, é o tipo de atividade que eu adoro fazer, que é debater, e pensei até que o pessoal fosse me apertar um pouco mais, viu, Ana? O pessoal pegou leve hoje, né? O pessoal foi cheio de amigos aqui, viu? O pessoal pegou leve comigo. Então, muito bom. Foi muito Obrigada, gostoso então. estar aqui. Obrigada, muito bom. Então, todos já estão convidados para o próximo Debatologia. Ele vai ser no dia 7 de abril. E o próximo pesquisador é o Paulo Araújo, ele está aqui presente hoje. 7 de abril. E vai, então, Paulo. Desculpa, é 7 de maio, né? Eu falei errado o mês, desculpa, estou precisando me localizar no calendário. E então o Paulo vai estar falando sobre paz sem drama. Ele estuda o tema da paz. Então, nós vamos nos aprofundar nisso e aguardamos todos vocês. E deixo a palavra final para o Wagner fazer aí a sua divulgação aí dos seus projetos. Diga lá. Bom, o livro, né? Aqui o livro Consciência Antidogmática, ele está disponível na livraria Epígrafe para comprar o livro físico. Ele está também no Shopcons, que é online lá da Epígrafe, e ele também está na Amazon. Ele pode ser comprado em qualquer parte do mundo, né? Porque ele está dentro do modelo Print on Demand, né? É a impressão de acordo com a demanda. Então, a pessoa está lá no Japão,
e é brasileiro, sabe ler português, está interessado, ela entra na Amazon de lá e o livro vai ser impresso e recebe lá. Tem também a versão para ler no computador, tem a versão digital, no Kindle, e-book. Tem o e-book, que é mais barato. Esse livro custa R$55. O e-book, acho que custa 15. Então, quem gosta de ler no computador pode comprar também a versão online, que é mais barata, né? E quem sabe no futuro a gente tem inglês, né, Ana? Com certeza. Como o seu livro está lá Devagar e também, sempre. um dia a gente vai chegar lá, vai ter o livro em inglês, então vai aumentar o nosso espectro. Isso, muito bom. Então, quem quiser abrir as câmeras, vamos fazer a nossa foto oficial aí do evento de hoje. Todo mundo, Orlando, não sei se o Orlando está aí, se ele pode abrir, se quer abrir a câmera para a gente tirar uma foto. Mas, enfim, os colegas da equipe aí, se já puderem fazer as fotos aí. Valeu, Orlando. Faz aí. Ui, a minha câmera. Ai. Espera aí. Vamos esperar aí. Pronto. Gente, muito obrigada a todos. Bom domingo e até mais. Até o próximo.